Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja contigo, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se assente, por favor. Se assente, por favor. Muito bom estar neste lugar, muito bom poder estar tendo mais uma oportunidade de louvar o nome do Senhor Jesus. Bom poder ter mais uma chance, né, como diz a canção, de poder declarar a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Isso é maravilhoso. E hoje, logo cedo, nós estivemos aqui na nossa reunião de liderança, juntamente com os amados, e fomos abençoados. Podemos dizer que nós saímos edificados, né? Fomos grandemente abençoados em nome de Jesus. E eu quero agradecer desde já cada um que pôde estar conosco, né? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom, querido? E eu creio que esse ano vai ter bastante trabalho para nós e nós contamos com vocês, amém? Enquanto nós podemos contar nessa noite, amém? Meu amado, eu gostaria de... Daqui a pouco a gente vai estar apresentando nosso irmão, mas eu gostaria de, por enquanto, estar já meditando na palavra de Deus. Eu separei um texto aqui, querido, que está no Evangelho de João, capítulo de número 21. A princípio eu vou trazer para você o versículo de número 3. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 3. E eu vou atrapalhar você a procurar aí. Nós temos o irmão que está visitando nós hoje pela primeira vez, né? Visitar é uma palavra muito longe, né? Está cultuando conosco pela primeira vez. Eu achei... É difícil a gente achar um nome bonito, mas eu achei bonito o nome do irmão, né? Como é o nome do irmão mesmo? Acho que deve ser por isso. Irmão Paulo, achei bonito o nome do irmão. Me simpatizei, né? Tem coisa que, né? Mas glória a Deus pela vida do irmão Paulo. Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus, tá bom, querido? Toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui, culto de oração e intercessão. Quinta-feira nós temos culto de cura e libertação. Quinta-feira, bênção de Deus. E domingo, normalmente às 7h30 da noite, nós temos aí o culto da família. Você é o nosso convidado, tá bom, querido? Se sinta convidado e abraçado por todo esse povo aí que te ama, só pelo fato de saber que você existe e você é importante para Deus e para nós também, tá bom? E eu acredito até que eles devem ter algo para dizer para você. Eu acredito que sim. Amém, irmãos? Você pode me ajudar aqui então, estendendo as mãos para o irmão Paulo? Assim comigo, 1, 2, 3. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do irmão Paulo? Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. É difícil carregar esse nome, né, Paulo? Né? É difícil, né? Responsabilidade. Mas Deus é bom. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 3 da palavra de Deus, está escrito assim: Disse Simão Pedro, conquistar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Fala assim comigo: subiram para o barco, não apanharam nada. Com seus olhos fechados aí no teu lugar mesmo, feche seus olhos aí no teu lugar. Aleluia, Jesus. Pai querido, nós mais uma vez, Deus, apresentamos, Pai, nosso coração diante do Senhor, embora Ele já esteja. E o Senhor conhece, Deus, toda a nossa vida. O Senhor conhece, Deus, desde o momento em que, antes até mesmo fôssemos formados no nosso ventre, o Senhor já nos conhecia, mas antes de nós sairmos da nossa casa, o Senhor sabia exatamente, Deus, que nós viríamos a este lugar buscar algo de Ti, Pai. E não é diferente, Deus, nós sempre, como que um filho que necessita de tudo aquilo que o Pai tem para oferecer. Assim, Deus, também somos nós, Deus, e estamos nessa condição nessa noite. Ministra aos nossos corações, continua ministrando às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, e nós queremos, Deus, dar sempre a Ti louvor, honra e glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu acredito que você já ouviu várias vezes essa palavra, essa leitura, e até mesmo algumas ministrações voltadas para esse texto. Eu, inclusive, trouxe algumas vezes exatamente sobre esse versículo. Mas eu quero buscar algo novo, porque por mais que a palavra ela seja a mesma, o Espírito da palavra ele traz coisas novas. Amém, irmãos? O Espírito ele renova, assim como ele renova a palavra de Deus, ele renova também, pode renovar as nossas vidas na presença dele. Então não são as mesmas coisas, mas são sempre coisas novas que o Senhor nos traz. Então aqui, irmãos, se você não conhece a palavra, deixa eu
trazer você um pouco para dentro do contexto, inteirar você sobre o que está acontecendo aqui. Aqui tem 12 homens, os mais próximos, né, tinham 70, tinham mais discípulos, mas aqui os mais próximos, 12 homens, discípulos do Senhor, com um chamado diferenciado para realmente fazer acontecer, para realmente fazer a diferença naquele tempo, naquela época, onde a base da igreja estava sendo formada. E a parte mais difícil de se fazer de uma igreja, irmãos, é a base. E é exatamente para esse chamado que eles disseram sim. Então, irmãos, foram vidas que Jesus pegou e lapidou todas elas. Ali naqueles 3 anos, eles tinham muito, eu vou dizer assim, um certo conforto até mesmo diante do Senhor, porque nem jejuar eles precisavam. Porque Jesus disse, enquanto o noivo está com eles, quando eles foram questionados, seus discípulos não jejuam? Jesus disse assim, não, enquanto o noivo está com eles, não é necessário eles jejuarem, mas quando o noivo for retirado, aí então vai haver necessidade. Então eles estavam dentro de um conforto, até mesmo em algumas partes. Eles aprenderam tudo aquilo que eles tinham que aprender, porém, eles ainda não viveram tudo aquilo que eles ainda tinham que viver. Porque nós entendemos que o aprender, nós aprendemos na sala de aula. E nós passamos a viver a partir do momento que nós saímos daquele ambiente e nós partimos para a nossa vida no mundo afora. Então, o que eles tinham de aprender até então, diretamente com Jesus, eles aprenderam nos 3 anos e meio de ministério de Jesus. Agora eles estavam em um novo processo. Jesus, então, irmãos, a esperança deles, a expectativa deles estava em Jesus Cristo. E Jesus, então, como para que se cumprisse a palavra, foi crucificado. E eles estavam no intervalo até então. E nesse intervalo, querido, que Jesus foi crucificado, eles se decepcionaram assim, porque a tristeza, irmãos, ele tem um poder que você nem imagina. A alegria, né, faz a gente ficar mais jovem, mais bonito, alegria, né, irmãos? Então sorria, irmãos, a alegria deixa a gente mais bonito, né, sorria. Mostra os dentes, né? Quando a gente tem, é bom mostrar os dentes, às vezes começa a faltar um outro, né, faltar da aula, né, um outro, marca a presença, mas enfim, se alegrar é muito bom. Mas a tristeza, irmãos, ela bate. A tristeza, ela vem muitas vezes, irmãos, atrofiando a nossa esperança, a nossa expectativa. A tristeza, muitas vezes, irmãos, ela vem muitas vezes deixando a gente meio que mirrado, sabe, querido? Meio atrofiado. E a tristeza, querido, ela faz com que muitas vezes a pessoa ela deixa de enxergar aquilo que foi dito. E exatamente isso, Jesus dizia sempre para eles, o Filho do Homem, ele vai ser crucificado, os homens vão matar o Filho do Homem, ele se referindo a ele, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. E a tristeza parece que da morte de Jesus era muito maior do que a palavra ressurreição, porque eles se entristeciam quando eles ouviam isso. Então, nós entendemos que há muitos motivos para estarmos alegres, querido, e nós temos motivos para estar alegres. Mas às vezes uma notícia ruim que a gente ouve em um dia de 24 horas, a gente é capaz de falar, acabou com o meu dia. A gente ouve uma notícia ruim, às vezes em 5 minutos, e o dia tem 24 horas, e a gente diz que acabou com o dia. Não pode ser assim, focar assim, querido, diretamente na notícia ruim. E eles fizeram exatamente isso, e voltaram para o seu afazer, porque eles já aparentemente estavam sem Jesus, é assim que eles se sentiam. E o que eu quero, querido, nessa noite, comentar com você, é que muitas vezes nós temos o chamado de Deus para as nossas vidas. O primeiro chamado que nós temos, querido, é para realmente entregar a vida para Ele. Vinde a mim cansados e sobrecarregados. Esse é o primeiro chamado que nós temos, né? E o chamado para caminhar com Ele. Mas muitas vezes na nossa caminhada, a princípio pelo menos, nós nos sentimos seguros. Porque é aquele momento, irmãos, de nós não abrirmos mão de nada por causa de Jesus Cristo, sabe? E nós nos sentimos abraçados por Ele, é como se, por exemplo, uma vasilha ela se enchesse, sabe, querido? Mas durante o sol de cada dia, aquilo fosse evaporando e chega um momento aquilo que seca. E muitas vezes o Senhor, Ele traz essa experiência para nós, de muitas vezes até mesmo estarmos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e nós nos sentirmos exatamente desse jeito. Aí muitas vezes vem muita interrogação. Ao trabalhar de Deus não dá para ser como médico, né? Aconteceu isso e aquilo. Deus trabalha de inúmeras maneiras. A palavra do Senhor diz que Deus é um Deus multiforme, ou seja, trabalha de muitas formas, não de uma maneira só, né? Existem pessoas que, por exemplo, acontece como no meu caso, por exemplo, eu prometi algo para Deus e eu esqueci. E algumas coisas, parece que a presença de Deus meio que se afastou de mim. Até que eu me lembrasse da promessa dele, que veio para mim, relacionada à família. Então ele passou a restituir.
a promessa dele sobre a minha vida. Mas aqui, querido, a expectativa que eles estavam, a expectativa assim de, como quem diz assim, bom, Jesus estava conosco, Jesus estava todos os dias conosco. E onde é que está o Jesus agora? Ou seja, a impressão, querido, que nós temos aqui é que eles queriam sempre estar sendo carregados por Jesus. A impressão que nós temos aqui é que eles queriam estar sempre, querido, ali com Jesus lado a lado. E há momentos, irmãos, que nós precisamos estar andando com a palavra que nós ouvimos, guardados com ela dentro do nosso coração. Independente daquilo que diz à nossa volta, a certeza de que Jesus está conosco, mesmo até então, os nossos olhos não enxergando nada que dá a entender que Ele está conosco. Porque Jesus, querido, Ele diz uma palavra para os discípulos, eu estou com vocês, Ele não disse que estará. Ele disse, estou com vocês, presente. Deus é um Deus sempre presente. Ele disse, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Até o momento de Ele nos tirar aqui dessa terra. Então, ou seja, Jesus havia morrido? Jesus havia abandonado eles? Não, em momento algum, querido. Mas eles imaginavam que, por eles não estarem vendo Jesus como até então, eles viam sempre. É como que diz assim, agora perdemos Jesus, perdemos a nossa esperança. Mas não, querido. Eu vou dizer uma coisa para você, a palavra do Senhor diz que os céus passam, a terra passa, mas a palavra do Senhor jamais há de passar, ela permanece para sempre. Então a palavra de Deus, querido, ela não se perde com o tempo, ou conforme as circunstâncias negativas acontecem na nossa vida. A palavra de Deus, ela não se aniquila, não se anula de maneira nenhuma, mas ela se cumpre e ela dá o resultado exatamente para o qual ela foi enviada. Jesus disse que estaria com eles e Jesus estava realmente com eles. E aí, querido, muitas vezes a gente chega dentro da casa do Senhor e muitas vezes a gente não encontra, parece aquele abraço de Jesus, né? A gente canta abraça-me, abraça-me. A gente não se sente abraçado pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você que independente se você sinta de uma maneira mais clara, de uma maneira mais direta ou não, mas eu quero dizer que Jesus, Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então, querido, Jesus, ele foi até eles porque assim, a partir do momento que eles decidiram partir, querido, porque assim, muitas coisas na nossa vida, irmãos, Jesus, Ele precisa, tem coisas que nós, graças a Deus, conseguimos, as coisas menores e as mais simples, nós conseguimos administrar. As coisas que são um pouco mais assim complicadas, 100%, na totalidade, nós precisamos de Deus. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, querido, eles saíram para fazer algo que eles tinham habilidade para fazer, eles saíram para pescar. Mas Jesus entendeu que eles não precisavam de peixes, irmãos. Jesus entendeu que eles precisavam de um recomeço. Aquela mesma alegria, querido, que eles tiveram quando eles passaram a caminhar com Jesus, é essa alegria que Jesus queria colocar exatamente no coração deles. Eles não entenderam, sabe? Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos vivendo, nós vamos passando dia após dia, algumas coisas se perdem pelo caminho, querido, e às vezes a gente não entende, irmãos, mas você pode acreditar, até com o Senhor, as aparentes perdas, querido, você pode ter certeza que são ganhos, amém, amado? Porque muitas coisas nós perdemos, mas elas deveriam ficar, irmãos. É como, por exemplo, as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Muitas pessoas, elas entram, elas saem, acrescentam algo, umas muito, outras menos, mas elas fizeram parte da nossa vida, elas fizeram parte da nossa história. Mas a questão é que no reino de Deus, querido, não tem entrada, não tem saída. É entrar pelas portas, querido, e permanecer, amém, querido? Jesus, se há alguma saída, por exemplo, é para as nossas vidas e não as nossas vidas diante do Senhor. Porque ele diz, aquele que entrar pelas portas, né, que ele é a própria porta, ele entrará e sairá e encontrará a passagem. Ele vai ter saída na vida dele, e não da presença do Senhor. E aqui, Jesus estava querendo mostrar algo para eles, porque eles saíram, irmãos, pescadores, habilidosos, e eles passaram a noite inteirinha para fazer aquilo que eles estavam acostumados. Eles eram, querido, credenciados, pescadores profissionais, e eles não pescaram absolutamente nada. Então, é uma frustração, principalmente quando a gente imagina que tem uma habilidade para fazer e as coisas não dão certo. Ou seja, significa o que, querido? Que o Senhor, Ele está realmente querendo mostrar, ensinar realmente algo para nós. E quando, querido, eles passaram a noite inteira, eles não pescaram nada, e aí que vem aquela frustração maior ainda, né? Bem que nós imaginamos que Jesus não estava conosco. Eu imagino, querido, muitas pessoas, elas passaram realmente por isso, não foram só os discípulos, não foram os primeiros.
E nós não somos os primeiros a muitas vezes imaginar que Deus vai estar conosco em situações, por muitas vezes a nossa oração não ser respondida na hora exata que nós queremos. Deus, eu vou orar na quinta-feira, eu vou vir aqui, Deus, para a libertação de alguém, Deus, mas é na quinta-feira, até a hora que eu chegar em casa tem que estar tudo resolvido. Às vezes a gente imagina que é assim, que as coisas funcionam. Para os discípulos, querido, eles passaram ali um momento e eles foram pescar, imaginaram que a vida deles, querido, ia ser como até então, vou jogar rede e vou pegar, irmãos. Ninguém que tem um encontro com Jesus, irmãos, passa a ter a mesma vida, querido. Absolutamente ninguém. A partir do momento que nós temos o encontro com Jesus, nada é igual, irmãos. Nada é igual. Tudo muda na nossa vida. A marca de Jesus, ela fica registrada em nós. Tem uma canção que nós chegamos, um louvor, quando nós chegamos na igreja do Pastor Alberto. Marca de Cristo, comunidade Zona Sul. Marca de Cristo. É muito interessante, a letra muito, né, diz que nenhum dos planos do Senhor podem passar, podem se frustrar, mas é uma marca dele em nós, isso diz o louvor. E há realmente, querido, uma marca de Deus em nós, e sabe, e Jesus aqui, quando vê a frustração deles, irmãos, Jesus se manifesta, sabe, porque eles precisavam desse recomeço, mas eles não poderiam fazer nada sozinho, querido, e nós não podemos, irmãos, recomeçar as coisas sozinho. O tema que nós colocamos esse ano, para estar trabalhando, é recomeçando através da cruz. Ninguém, irmãos, pode dar um recomeço na sua vida, principalmente quando Ele quer que as coisas deem certo, sozinhos, de maneira nenhuma, irmãos. Deus, Ele precisa estar sempre, irmãos, na frente dos nossos planos, sempre na frente dos nossos planos, dos nossos projetos. Precisamos fazer a nossa parte? Sim, mas se Deus não abençoar, irmãos, aparentemente as coisas podem ser bem-sucedidas, mas a frustração pode estar nos esperando lá na frente. Então todas as coisas, querido, elas precisam ser colocadas diante do Senhor, pedindo para que o Senhor possa estar abençoando. E os discípulos, querido, não pescaram nada. E olha quem aparece lá logo de manhã, para surpresa deles. Alguém disse assim, há um lado que eles lançavam a rede, né? Nunca, do lado, existe se você for nos historiadores, por exemplo, eles vão dizer que existem técnicas, existem maneiras, lado certo de lançar a rede, né? E a direita não é o lado que normalmente eles lançavam a rede. E alguém lá na praia diz assim de manhã, ó, lança a rede à direita. Ou seja, para a direita, o pescador ele faz assim, né? Mas então agora nós temos que para o outro lado, ou seja, e eles, querido, acabaram lançando a rede e quando eles perceberam, quando eles entenderam, irmãos, eles apanharam peixes, mas a questão, querido, é que eu não quero entrar na questão do peixe, a questão é que eles alcançaram um resultado, mas a questão, querido, é que dentro desse contexto, Jesus, depois que eles vieram para a praia, para a beira do mar, para a praia, olha que interessante, irmãos, eles foram pescar, não tinha peixe nenhum, porque se eles foram pescar, vai ter o quê? Na beira, a areia, que eu saiba, não produz peixe, mas quando eles chegaram lá, Jesus, ele estava assando peixe. Ou seja, quando a gente acha que Jesus está indo, ele já foi, já voltou e está nos esperando. Ou seja, Jesus assando peixe esperando eles lá. Eles não perguntaram nada, né? Ficaram assim, cheios de temores, mas não perguntaram nada. Ou seja, puxa, por que será que nós, né? Então, ou seja, nós entendemos logo aí, querido, que o acontecimento, querido, a obra, ela vem do Senhor, querido. A obra de Deus na nossa vida, ela vem sempre do Senhor. Ou porque sempre quando nós temos dificuldade, nós oramos a Deus. Porque sempre quando nós estamos em momentos de aflição, principalmente nesses momentos, nós oramos a Deus. Porque nós sabemos que a resposta vem dele. Jesus nem precisaria desses peixes, todos deles, mas a palavra do Senhor já transformaria nada em peixes. Ele criaria os peixes ali e os peixes passariam a existir. É como, por exemplo, manda que essas pedras se transformem em pães. Claro, lá existe um contexto todo, mas para Jesus isso é muito simples. É muito simples, não usou o poder dele para se beneficiar. Mas aqui você vê, querido, ele mostrando algo para os discípulos, como quem diz assim, é isso aqui que vocês estavam procurando? É isso aqui que vocês vão fazer depois que vocês recolherem os peixes, vocês vão assar? Ou seja, sabe, irmãos, a gente aprende muitas coisas diante do Senhor. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele nos instrui, querido, na vida, desde o momento em que nós deitamos, dormimos, no momento que nós acordamos, até o momento, querido, que bate o sono em nós de novo. Pastor, você aprende com Deus dormindo? Aprenda. Nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor tem nos sustentado.
O Senhor não deixa de estar conosco, porque nós vamos dormir, eu vou dormir, aí Deus. Irmãos, eu acredito que na hora que mais Deus está conosco, é exatamente nesse momento. Porque alguns momentos, irmãos, da nossa vida, a gente comenta sempre isso, porque a gente passa assim muita batalha espiritual. Porque nos momentos que nós temos o poder de reação, alguma coisa acontece, a gente já clama o nome de Jesus, a gente tem uma autodefesa. A gente de alguma maneira pode se defender clamando a Jesus e dormindo não. Dormindo a gente fica entregue, é a nossa vida diante do Senhor e está ali. Ou seja, é como se a gente estivesse assim totalmente exposto. E é nessas horas que nós vemos a maior proteção de Deus, o maior cuidado de Deus sobre a nossa vida. Como quem diz assim, agora ele literalmente não pode fazer nada, porque está dormindo. E olha só, nós acordamos no outro dia, literalmente sendo sustentados pelo Senhor. E nós damos graças a Deus porque Ele está conosco. Ou seja, a palavra dEle se cumpre todos os dias da nossa vida. E aí, querido, Jesus querendo mostrar para eles, sabe, irmãos, muitas coisas, mas a primeira coisa, querido, é que todos os ensinamentos de Jesus, eles precisavam pôr em prática, irmãos. Todos os ensinamentos de Jesus. Jesus fez obras maravilhosas, irmãos, na família daqueles homens, na vida daqueles homens, ensinou muitas coisas. E Jesus queria começar algo novo, irmãos. Quando Jesus disse a chegada do reino de Deus, era algo novo. Jesus estava falando de novidade. O reino das trevas, o reino do mundo, o sistema do mundo estava implantado. Mas Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Ou seja, quem estiver disposto a sair desse sistema, mesmo morando nesse mundo, porque nesse mundo Pedro diz que nós somos forasteiros, somos estrangeiros, né? Somos peregrinos. Quem estiver disposto a sair debaixo do peso do jugo desse mundo, precisa, assim como ele disse, vinde a mim, precisa chegar até ele. Ele disse, é chegado o reino de Deus. Então, irmãos, nós podemos até mesmo estar em momentos de tribulação, mas não viver as tribulações que os momentos proporcionam. Porque tem pessoas que as tribulações estão ali e ela está vivendo a tribulação. Está assim, ó, língua de fora. Sabe, ela é uma entrega muito grande, irmãos, e a gente tem uma facilidade muito grande, e a gente se envolver muito com situações, com pessoas, embora quase sempre necessário isso, mas às vezes a pessoa se envolve tanto, que às vezes a pessoa está, querido, em um momento, e ela está quase tendo um infarto, sabe? Irmãos, todas as coisas, irmãos, elas vão passar, irmãos, tudo é questão de tempo, nós vamos passar. A nossa família vai passar, assim como nós chegamos, irmãos, nós também vamos ter o nosso momento de encerrar a nossa trajetória por aqui. O legado vai ficar, pelo menos por um tempo. A história que nós escrevemos, ela vai ficar, pelo menos por um tempo. Mas nada nessa vida é eterno. Nada é eterno. A única coisa que acompanha, como diz Paulo em 1 Coríntios, lá no finalzinho do capítulo 13, fé, esperança e amor. O maior deles é o amor, mas uma coisa que nos segue, querido, como diz o livro de Apocalipse, é as nossas obras. Isso nos segue até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. As nossas obras nos seguem. Vai se abrir o livro e lá vai se abrir o livro da vida e o livro das obras. Ou seja, vai estar tudo escrito lá, aquilo que nós fizemos para a glória do Senhor. E até mesmo esse chamado deles, querido, porque eles tiveram chamado, disseram sim, mas eles estavam perdendo o controle da situação. Porque o que estava esperando eles agora, já que Jesus morreu? Jesus protegia eles com palavras, com a autoridade que ele tinha. Mas agora quem é que ia proteger eles? Sabe? Eles se sentiram desprotegidos. E cada vez que nós não sentimos proteção, querido, nós passamos a tomar atitudes na nossa vida. Cada vez que nos sentimos desprotegidos, nós mesmos procuramos nos proteger da nossa própria forma, ou viver pelo menos nos distrair de alguma maneira. Já que os romanos estão perseguindo, vamos nos distrair, vamos pescar. Sabe? E muitas vezes maquiar a situação, sabe, querido? Muitas vezes camuflar, aquele disfarce, como quem diz assim, aparentemente está tudo bem, mas não, querido. Nós entendemos, querido, que os problemas, eles existem da vida. Nós entendemos que as situações difíceis, elas existem da vida. Mas não pode ser isso, querido, que possa acabar com a nossa alegria, querido, que possa roubar, ceifar nossa alegria, até mesmo a nossa própria vida. Porque a tristeza vai muitas vezes matando, vai sufocando, e muitas pessoas dão um cabo na sua própria vida, e muitas pessoas acabam não vivendo, entram no seu quarto e se entregam à depressão, e até mesmo aquelas pessoas que você encosta do lado dela, só, sabe, 1 hora de conversa,
ela tem dificuldade de dizer alguma coisa boa, sabe, querido? E muitas vezes, irmãos, a pessoa, ela própria começa a se auto-julgar, como os discípulos, por exemplo. Todas essas pessoas, irmãos, elas têm uma dificuldade dentro de si. Ninguém é perfeito, todas as pessoas têm uma dificuldade dentro de si, sabe? E às vezes, quantas vezes você ouviu alguém dizer assim, os discípulos foram covardes, eles voltaram, olha só, abandonaram. Irmãos, eu não vou perguntar para você, claro que não, mas quantas vezes, irmãos, não dá na gente assim, não levanta a mão não, tá? Mas quantas vezes não dá assim na pessoa o desejo de dizer, vou viver minha vida mesmo e pronto. Quantas vezes, irmãos? É que a gente é convencido pelo Espírito Santo todos os dias, irmãos, e dentro de nós arde algo, uma chama dentro do nosso coração, isso nos atrai para Deus, como essa canção que nós cantamos. Mas a dificuldade de alguém, irmãos, sabe, a dificuldade de alguém não pode ser julgada porque a pessoa já tem um problema. Nós oramos, intercedemos para que aquilo venha muitas vezes se ajustar, mas nós também temos a nossa dificuldade. É interessante que muitas vezes, para fazermos algumas comparações, já vou estar encerrando, nós pegamos aquilo que nós temos de melhor e colocamos diante daquilo que é dificuldade da pessoa. É claro que vamos estar sempre em vantagem, mas se a pessoa fizer a mesma coisa também, a pessoa vai estar em vantagem, né? Tenho muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas que muitas vezes assolam. Tem coisa que eu luto contra, não venço, não consigo vencer. E diante do Senhor, todos os dias, Deus me dá vitória, não consigo vencer. Fala assim, pastor, mas você está na igreja, você mora na igreja, eu sei. Ou você vence todas as lutas que você passa na sua vida? Eu duvido um pouco, que por onde você passa, você diz, sou vencedor, sou vencedor, sou vencedor. Se é assim, eu quero sentar do teu lado e quero aprender contigo, qualquer receita. Porque comigo não é assim, muitas coisas eu tiro de letra, irmãos. Tem coisa que eu fico na poeira. As coisas acontecem, eu falo, meu Deus, passei. Conversando com alguém essa semana a respeito disso, né? Dessas coisas no trabalho. E às vezes a pessoa, quando percebe que a gente tem eu vou usar a expressão líder religioso, que o pessoal chama aí fora, né? E acho que começa a procurar a perfeição em nós. Eu falei, vou falar uma coisa para ti. Não sou perfeito. Se você quiser andar do lado de alguém que falha, que erra, que peca, que entristece a Deus quase todos os dias, alguém que quase nunca consegue realmente aquilo que quer e muitas vezes o que não quer acaba... Você pode andar comigo. Mas como assim? Eu perguntei se é diferente ou não? Você alegra a Deus todos os dias? Você agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Então já começamos por aí, ponto negativo. Então, querido, todos nós, irmãos, todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Tenhamos cargo, tenhamos função, tenhamos chamado ou não. Os discípulos não eram diferentes, querido, disso. Sabe? Mas eu tenho certeza, querido, que Deus ele tem algo para as nossas vidas, Deus tem algo para a nossa família, Deus tem algo para a nossa casa. Porque nós, assim como os discípulos, irmãos, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Você pode pensar assim, pastor, mas eu estou na minha casa. Tá. Na tua casa, são unânimes na tua casa? Pensam todos iguais? Eu tenho certeza que não, porque na minha também não é assim. Então, muitas vezes, quando nós falamos, querido, em divisão no bom sentido, em algum sentido, vamos dizer assim, é porque na casa, muitas vezes, se achega mais a Deus e quer trazer realmente as pessoas para cá, e normalmente não é assim. Para outro não é assim, o outro é um pouco mais devagar, e tem muitas vezes aqueles desentendimentos, mas eu queria que você fosse assim, mas eu não sou assim, e Deus ele permite isso para trabalhar também nas nossas vidas. Mas irmãos, você pode ter certeza, querido, que todos nós somos imperfeitos, mas a cada dia, querido, mesmo com imperfeição, mesmo com dificuldade, mesmo cheio, querido, de dúvida, os discípulos até então, mas eles foram esclarecidos, mesmo cheio de tudo isso, eles continuaram caminhando diante do Senhor. Muitas coisas, irmãos, faz com que a pessoa, ela simplesmente pare na vida, pare no tempo, e ela diz assim, bom, será que realmente as coisas valem a pena? Será que vale a pena realmente ir na igreja? Será que vale a pena realmente ouvir a palavra do Senhor? Muitas vezes nem sentindo tanto assim a Deus, mas será que vale a pena realmente ir na casa de Deus? Vale a pena realmente, será, sair lá do Alpes para uma célula aqui da Vila Helena, atravessar a cidade inteira? Será que realmente vale a pena? Sair da minha casa lá no Parque São Bento, lá de Votorantim, para vir aqui na igreja na periferia de Sorocaba, será que realmente vale a pena? Sabe, querido, a primeira coisa que nós entendemos, irmãos, é realmente quem nos chamou, para nós entendermos realmente se vale a pena ou não.
Porque quem solicita algo de nós, querido, é que tem um grau de importância. Na empresa, quando alguém diz assim, alguém pediu para você fazer alguma coisa, você pergunta assim, quem foi? Dependendo de a pessoa diz quem foi, você dá um crédito maior ou menor. Tal pessoa, até depois eu vou. Se é o homem, se é o chefe, não, eu estou indo. É assim que funciona, né? Então, quem nos chamou, querido, para essa vida? Quem nos chamou para esse tempo? Quem nos chamou, querido, para estar na presença dEle? Eu quero dizer, irmãos, nós temos tudo para vencer diante de nós, nas nossas mãos. Nós só precisamos acreditar, lutar contra a nossa própria incredulidade, acreditar. Mesmo quando não há razão, aparentemente, mesmo assim nós precisamos acreditar. Pastor, mas o cenário é de destruição. Irmãos, perfeito, perfeito, irmãos. O melhor cenário, irmãos, que existe para Deus trabalhar na nossa vida é exatamente esse, de destruição. Nada pode ser restaurado, querido, se não for quebrado, como ouvimos dias atrás. Ou seja, então quando, por exemplo, Ezequiel olha para um vale cheio de ossos secos e ele diz sequíssimos, destruição, sem condição, é exatamente aí que Deus vai operar, exatamente aí que Ele pede para que nós venhamos a profetizar, querido, assim como Ezequiel profetizar sobre a nossa família, sobre o vale de ossos secos, sobre aquilo que aparentemente não vai ressuscitar e não vai ter vida, exatamente sobre isso, sobre o caráter do marido, da esposa, sobre os nossos filhos, sobre tudo, irmãos. Libera a palavra, irmãos, acreditar naquilo que nós falamos. O pastor falou para falar isso, eu vou falar também. Não faz isso, irmãos. Acreditar naquilo que você está falando, irmãos. Você falar crendo, sabe? Você falar já imaginando, sonhando com o resultado daquilo que você está falando, daquilo que está saindo da tua boca. Falando, querido, e sonhando já, querido, cheio de expectativa. Sabe? Eu vou falar porque mandaram falar. Depois a gente pergunta, né? Por que tem tanto cristão frustrado, né, irmãos? Então, querido, acreditar realmente que nós temos um Deus, como nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, querido, ainda assim, as nossas vidas precisam estar diante do Senhor. Mas a gente está com um projeto bem interessante, irmãos, bem transformador. Quantos querem ter suas famílias abençoadas, suas vidas abençoadas? Quantas querem? Quantos querem? Seus amigos abençoados? Por exemplo, irmãos, nós queremos ter nossas famílias abençoadas. Os discípulos, eles deram esse passo. Pedro, por exemplo, irmãos, estava seguindo Jesus, mas quando alguma coisa aconteceu na vida dele, quem foi lá na casa dele? A sogra dele adoeceu, prestes a morrer, Jesus foi lá. Jesus entrou na casa de Pedro, curou sogra, entrou na casa de Jairo e curou sogra. Então a gente entende, para onde a gente traz Jesus, as coisas acontecem. É assim mesmo ou não? É assim? Pelo que diz a Bíblia, é assim, né? A arca entrou na casa de Obed-edom, a situação mudou. A gente está com um projeto bem interessante, irmãos, de um trabalho onde nós vamos trazer literalmente Jesus para dentro da nossa casa. Já imaginou, querido? Momento com Deus dentro da nossa casa. Quantos gostariam que isso acontecesse nas suas vidas, nas suas casas? Quantos gostariam? E eu creio que é o desejo do coração de Deus. A gente está com um projeto, irmãos, de um trabalho em célula. Sabe, querido? O nome pode parecer estranho, mas assim, querido, é uma roda, simplificando em uma frase, eu gosto de ser bem simples, é uma roda de bate-papo na sala da nossa casa, falando de Deus. Um contando testemunho, o outro dizendo, puxa, olha, tá difícil isso aqui, será que a gente pode orar por isso? O outro dizendo, olha, Deus me abençoou. O outro cantando um cântico ali para Deus. Gostoso o momento, né? Exatamente momentos assim. Quantos gostariam que isso acontecesse nas suas casas? Quantos gostariam? Amém? Depois você fala, se você realmente gostaria que isso acontecesse, fala com o pastor Leandro, ele vai estar anotando o teu nome. A gente vai começar um trabalho nesse ano, irmãos, abençoador. Oportunidade, porque eu falo assim, irmãos, porque às vezes é difícil, a gente às vezes tem dificuldade de falar de Jesus, a gente fica meio... Então, a gente vai passar por um processo, um trabalho de treinamento, assim como Jesus treinou os seus discípulos. A gente vai passar por um processo de treinamento, a gente vai aprender a como reagir, vai ter alguém do nosso lado para a gente se sentir assim mais seguro, sabe, querido? Vai ser assim muito interessante. Começou esse trabalho ano passado na casa do Claudemir, ou seja, é como a gente convidando Jesus e aquilo que Ele tem de bom para entrar na nossa casa, ou seja, palavra de Deus, louvor, atrair a presença de Deus para nós através dessa obra. Então, sua família vai estar ouvindo a respeito de Deus, seus amigos que você vai convidar,
vai estar ouvindo a respeito de Deus, ou seja, você vai ser uma referência lá no lugar onde você está, lá na tua casa. Lá vão saber que existe algo de Deus lá. E muito mais que isso, irmãos, quando a gente fala, querido, da palavra de Deus dentro da nossa própria casa, irmãos, é como que se Deus blindasse aquele lugar. Eu falo isso, irmãos, porque a igreja começou na sala da nossa casa. A gente, como a gente não canta, né, e nem toca, a gente colocava DVD, CD na época, e a gente fazia abertura no cultinho nosso, era cultinho, chamado cultinho. Fazia abertura no cultinho nosso, na sala da nossa casa, eu, minha esposa e meus filhos, cantava 2, 3 canções com o CD. Depois a gente falava uma palavra, né, ali. Se alguém quisesse perguntar alguma coisa entre a nossa família, alguma pessoa perguntava, alguém comentava sobre aquilo que foi falado. Se não tinha mais nada, às vezes mais um louvor, e a gente encerrava. Começou assim a igreja aqui. Tem história, né? Bem simples mesmo, interessante. Tanto que os nossos primeiros cultos foi com CD também, né? Foi meio que nessa linha. Então, ou seja, mas Deus, ele entra, irmãos. Então, quando você convida Deus para entrar na casa... Irmãos, você sabe qual a única coisa que nós sabemos? Não precisa nem de revelação de Deus, irmãos, para entender isso. A única coisa que Deus, ele quer, em primeiro lugar na nossa vida, que nós venhamos a convidar Ele. Então, esse trabalho de célula é bem interessante, porque a gente convida, literalmente, com atitude, de deixar realmente Ele entrar na nossa casa e operar, abençoar, preparar, abrir portas, enfim, preparar o coração do pessoal que mora em casa. Então, isso é muito bom. Dá o nome depois para o pastor Leandro, aquele trabalho lá que o pastor Paulo falou, dá o nome para o pastor Leandro, e a gente vai estar, ele vai estar organizando assim, um trabalho de treinamento, vai ser muito bom. Na minha família foi muito bom, porque começou exatamente dessa forma. A família do Claudemir tem abençoado a vida daquele moço, e das pessoas que estão envolvidas também, né? Aprendizado, tem muita coisa interessante. Então, se você quer ser abençoado e abençoar a tua família, adote isso para a tua vida, tá bom, querido? Deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Ele literalmente entrar no teu lar, para que a gente possa realmente ter realmente o coração ligado realmente com o coração de Deus. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E nós muitas vezes, querido, damos por perdido aquilo que Deus, Ele tem vitória para dar para cada um de nós. Nós damos por perdido porque adotamos métodos nossos. Mas eu quero dizer que a partir do momento que nós colocamos Deus, querido, na nossa casa, como nós acabamos de falar, damos realmente legalidade para Deus, para Ele agir, para Ele fazer. Entregamos nossa família na mão do Senhor. Nós queremos que Deus, Ele abençoa, nós queremos que Deus opera. Então nós vamos estar, querido, apresentando, não sei como é que está a tua vida, a tua família. A minha, eu conheço, eu sei, eu convivo com eles. Sei assim o que acontece com palavras, com atitudes, mas o pensamento também que passa do coração, não sei dizer. Mas na minha família eu tenho ideia mais ou menos do que acontece, na tua eu não sei. Se está tudo bem, se não está tudo bem. Porque quando a pessoa responde para a gente que está tudo bem, não é bem aquilo. Eu comento sempre isso. Está tudo bem não significa que está tudo bem. Pode significar muitas coisas. Pode significar que está tudo bem. Pode significar que, eu não quero que você entre nesse departamento da minha vida, então eu digo que está tudo bem, você para por aí. A pessoa pode dizer que está tudo bem, já profetizando algo sobre a vida dela. Então, não está tudo bem, pode significar muitas coisas, né? Não vamos avançar nisso. Mas eu quero dizer para você, querido, que saiu uma mulher que teve, querido, uma promessa de Deus sobre a vida dela, que ela não tinha um filho, que ela teve um filho, e o filho morreu, até mesmo. E quando ela disse, eu vou até a casa do Senhor, vou até o profeta que liberou isso para a minha vida. Todas as pessoas que encontravam ela pelo caminho, perguntavam se está tudo bem, ela dizia, está tudo bem. Mas ela estava profetizando sobre a vida dela. Ela não está... As pessoas falam assim, estava mentindo. Ou como é que você vai falar para um osso ter vida? Está liberando palavras. E quando ela dizia assim, está tudo bem, algo já estava acontecendo no mundo espiritual. Ou seja... Então nós entendemos, querido, que a nossa fé pode mover montanhas. Nossa fé move corações, nós só precisamos acreditar. Amém, querido? Trazer realmente Deus para a nossa vida e para dentro da nossa casa. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você apresentasse, querido, sua família diante do Senhor. Queria que você, querido, nessa hora pudesse estar apresentando a tua família diante de Deus. Apresentando, querido, diante do altar, diante do trono do Senhor nessa hora. Eu sei que existem coisas que a nós é impossível, mas diante do Senhor
todas as coisas são possíveis, e Deus tem promessas sobre a nossa vida, e Deus tem promessas sobre a nossa casa. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, nós oramos, Deus, a Ti, Deus, mais uma vez, nós clamamos o Teu santo nome, nós abrimos o nosso coração para Ti, Pai, na qualidade de intercessor, mais uma vez eu me coloco, Pai, nessa hora, Deus, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Deus, sobre esse povo que chama, que clama pelo Teu nome, que tem buscado, Deus, constantemente a paz do Teu lar, que tem buscado, Deus, constantemente, Deus, a restauração, Pai, do Teu lar, que tem buscado, Deus, muitas vezes, Pai Santo, um ambiente, Deus, agradável no Teu lar, e tem buscado muitas vezes até mesmo a reconciliação, Pai, dentro do Teu lar, Pai. Deus, em nome de Jesus, mas não tem conseguido, porque nós sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas nós cremos, Deus, que quando o Senhor, Ele abençoa, quando o Senhor abre as janelas do céu sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nós sabemos, Pai, que todas as coisas podem acontecer, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Assim como os discípulos, Deus, passaram a trilhar outros caminhos, porque brotou incerteza no coração deles, e muitas incertezas, Deus, brota dentro do coração dos Teus filhos, Pai. Ah, será que tal coisa tem jeito? Será que essa porta vai abrir? Será que Deus vai dar condição? Será que Deus vai preparar? Querido, nós temos o sim e o amém diante do Senhor, e nós declaramos, Deus, que o sim e o amém do Senhor possa se cumprir, Deus, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Põe, Deus, no coração de cada filho Teu, Pai, de cada filha do Senhor, Deus, de deixar realmente o Senhor entrar, Deus, nas suas vidas, Pai, não somente em um momento de culto, mas todos os dias, Pai, assim como o Senhor é todos os dias na vida dos Seus filhos, Pai, que Deus também todos os dias o Senhor possa ter essa legalidade de entrar, Deus, no coração deles todos os dias e literalmente fazer morada. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Pai, e Te agradecemos pelo Senhor grandemente ter nos abençoado. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus.